Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do nosso minicurso desse fim de semana, intitulado O que é a análise junguiana? Bom, se na outra aula eu falei que ali tem uma sombrinha de frevo, né? Essas talhas aqui representam as ladeiras de Olinda, né? Ou seja, aos poucos eu acho que vocês vão entendendo o simbolismo da cultura popular que habita, né, a minha personalidade, eu como todo bom recifense, como todo bom pernambucano, né, e as cores de carnaval, as cores, né, da cultura aqui do Recife, esse colorido, essa coisa assim mais viva, né. Então, a gente conversou sobre o modelo Jungiano de psique, a gente conversou rapidamente sobre o método de Jung, a gente conversou sobre o trabalho com a fantasia criativa, o trabalho com as imagens, porque a análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente, e essas imagens do inconsciente têm um aspecto objetivo, luminoso, transformador, avassalador, né? Muitas vezes tem um aspecto a nos possuir, tem um aspecto devorador, né? Muitas vezes nosso ego é devorado pelas imagens arquetípicas, pelos aspectos sombrios, né, que nos habitam. Então, até por isso é necessária análise para quê? Para dissociar o nosso ego dessas imagens coletivas tão poderosas, no sentido de que nossa vida se torne uma expressão autêntica dessas imagens, uma expressão dessas imagens no mundo, né? Eu creio que está ficando claro que a análise em Jung, por ser utilizado o método dialético e por meio de antinomias, de um ponto de vista epistemológico, visa a união dos opostos, e aí os grandes opostos na clínica é representado pelo próprio inconsciente e pela consciência, que se você for reparar, inconsciente e consciência são opostos, né? E a dinâmica do inconsciente vai compensando a unilateralidade da consciência. Por quê? Porque quanto mais próximo, quanto mais perto da consciência, mais distante do inconsciente. E quanto mais próximo do inconsciente, mais distante da consciência. E tudo aquilo que a gente não tem consciência tende a nos dominar. É por isso que nós adoecemos. O processo de cura ocorre quando há uma regulação psíquica dos opostos. E aí a análise em Jung vai buscar essa tentativa de equilíbrio, ou pelo menos de equilibração. Tá? É muito comum se dizer que Jung propôs 4 fases para a psicoterapia. Tá? A confissão, o esclarecimento, a educação e a transformação. E aí, às vezes, a gente quer ter uma visão muito linear disso. Como se, o paciente chegou, vamos para a fase da confissão. Semana que vem é a fase do esclarecimento. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque existe uma visão mandálica aí. Tudo em Jung tem um aspecto de circunambulação, está? Tem um aspecto mandálico, uma visão mandálica. De modo que o paciente já entra no teu consultório, na tua clínica, muitas vezes, em estado de transformação. Por quê? Porque o primeiro contato com o paciente, se há troca, já há transformação, já há mudança. Até a atitude de procurar um terapeuta já indica transformação. A educação pode surgir no começo, a educação pode vir antes da confissão, a confissão pode vir depois de algum esclarecimento que você faça ao seu paciente. Então não é linear, muito pelo contrário, é vivo. E a vida não é tão linear. Mas são 4 aspectos da psicoterapia, fases da psicoterapia que estão o tempo todo agindo naquele momento em que você está face a face com as imagens do inconsciente, face a face com o outro, face a face com o teu terapeuta ou o teu paciente, certo? E aí, o que é a confissão? Bom, o Jung vai dizer que a confissão possui uma semelhança com o sacramento da confissão da Igreja Católica, não de um ponto de vista da causalidade, mas pela sua conexão irracional e psíquica. Como assim? A gente sabe que o sacramento, segundo a Igreja Católica, segundo a doutrina da Igreja Católica, é um sinal sensível deixado por Deus para a nossa salvação, e que os sacramentos são 7, e que um desses sacramentos é a confissão.
e que a confissão visa fazer com que a alma retorne a Deus. Tá? A confissão visa que a nossa alma que morreu pelo pecado mortal, que foi machucada pelos pecados veniais, possa ser purificada, possa ser perdoada, possa ser refeita com a presença da graça, com a presença do Criador. Tá? O paciente que chega para o psicólogo, o terapeuta, não é que ele vá transferir essa imagem do sagrado para o terapeuta, embora aconteceu muito com os pacientes do Jung. Isso, eu relato esses casos clínicos no minicurso Deus como Agente de Cura, em que o próprio Jung, de repente, era eleito como gancho para a imagem arquetípica do pai, né, que o inconsciente produzia nele, e ele fazia a contra-transferência, transferia de volta. Mas o fato é que quando o paciente procura o terapeuta, ele tem alguma coisa para contar. Ele tem alguma coisa para dizer. E aí, o que ele vai dizer, no sentido de esvaziar o conteúdo da consciência, de dizer aquilo que ele sabe sobre ele mesmo, é o que a gente chama de confissão. A confissão faz com que o paciente se atire novamente nos braços da humanidade, solte aquilo que está nele e volte a ser acolhido no centro da humanidade, né? De certo modo, perante também a totalidade, perante o self. E a confissão cria com o terapeuta aquilo que muitos chamam de romance terapêutico, e eu até gosto da expressão, mas não é a expressão que Jung usa, mas eu acho legal, eu não uso, nem Jung usa. Mas cria também uma aliança terapêutica. Como assim? No momento em que o paciente conta algo da vida dele e que ele vai contar sobre uma forte dose de afeto, de afetividade, de emoção, ele cria com você uma complexidade, ele cria com você um vínculo. Né? E ao criar com você esse segredo, ele cria a aliança terapêutica com você, porque o segredo é alienante sobre um certo aspecto, porque o segredo separa o sujeito da comunidade. E ele precisa, por meio do segredo, com o paciente, com o terapeuta, voltar ao seio da humanidade. Aquilo que só eu sei que é segredo me isola do mundo, mas quando eu conto esse segredo, eu estou retornando ao seio da comunidade. E a confissão, muitas vezes, tem um efeito catártico, de ab-reação. O sujeito se desmancha, os afetos se extravasam, a pessoa chora, a pessoa sua sangue, como se diz metaforicamente, né? Perante o terapeuta. É necessário acolher esse segredo, essa confissão, por quê? Porque é o primeiro passo, ciclicamente, né? Não quer dizer que seja o primeiro passo cronologicamente, mas pelo menos simbolicamente e atemporalmente no processo de análise. E aí, depois que o paciente esvazia o seu conteúdo da consciência, é que a análise junguiana começa a trabalhar com o inconsciente. Jung não recomenda que a gente trabalhe com o inconsciente logo de cara. Jung recomenda que a gente trabalhe com o inconsciente quando o inconsciente resolver se manifestar de alguma forma. E geralmente é quando o conteúdo da consciência é esgotado que vem a segunda fase, não temporalmente, não cronologicamente, mas simbolicamente, arquetipicamente, que é a fase do esclarecimento. Que aí processos subjetivos como transferência, mecanismo de Filho como projeção, vão entrar em cena, vão entrar em diálogo, vão ser personagens da análise, e o terapeuta de algum modo vai compreender o sofrimento do terapeuta, do seu próprio sofrimento. O terapeuta vai compreender o sofrimento do paciente, o paciente vai compreender seu próprio sofrimento, e vai identificar algumas causas, por que ele está sofrendo, a história da neurose, o que essa neurose significa, o que esse sofrimento significa, o que essa psicose significa, o que essa esquizofrenia significa, e muitas vezes termina em ab-reação. Eu tenho um paciente que foi diagnosticado com transtorno de esquizofrenia e eu promovi nele uma ab-reação, eu fiz com que ele revivesse uma cena traumática da vida dele, uma queda que ele teve, que ele ficou imóvel, ficou longos minutos paralisado, teve uma paralisia. Eu repeti esse gesto aqui na clínica e ele conseguiu reviver aquele momento. E aí quando eu perguntei a ele, como é que você se sente agora? Eu me sinto em paz. Eu perguntei a ele por quê? Porque eu sei que Deus cuida de mim e que naquele momento eu estava com Deus. Veja que essas coisas
emerge na clínica junguiana sem a gente forçar muito. E por que a importância da catarse? Porque geralmente a confissão termina na catarse. Mas se a catarse curasse, se a aberração curasse, não seria necessário esclarecimento. No esclarecimento, o psicólogo vai utilizar o modelo da psique, segundo Jung, que a gente já conversou aqui na primeira aula, e vai explicar a história do paciente ele mesmo, o significado do sofrimento que o paciente está vivenciando para o próprio paciente. E aí tem uma fase da educação, que Jung dialoga muito com o Adler. Eu acho sensacional, porque nós que somos psicólogos junguianos, nós também somos educadores. Nós trabalhamos com educação, é por isso que eu gosto eu tenho um certo interesse em estudar também certo aspecto de pedagogia, eu estou sempre lendo esses assuntos, porque nós somos educadores, nós precisamos trabalhar com a psicoeducação, né? E aí o Jung vai utilizar o argumento do Adler, da educação para o ser social, vai dizer que o educador é como se fosse um jardineiro que vai tentar aprumar a árvore. A confissão só não basta, o esclarecimento só não basta para aprumar essa árvore. É necessário um processo de adaptação, ou seja, de tentativa de se constituir um padrão de normalidade. E aí o Jung, de modo muito jocoso, vai dizer que ser normal também é uma doença, né? É como a gente falou hoje em dia, o excesso de normalidade também é um transtorno mental. Ser normal demais é um transtorno mental. Jung vai dizer, ser normal é a meta dos fracassados. Mas nossa vida é preciso ter, na nossa vida, um processo de adaptação, né? Mesmo que depois desse processo de adaptação a gente entre no processo de diferenciação. E que nós, a princípio, temos o mundo contra nós, mas quando o mundo consegue entender o significado da nossa vida, quando a gente consegue entender, quando a nossa vida se torna claramente a expressão de um padrão coletivo que está falando por nós, a humanidade inteira se integra em nós. É por isso que Jung fala que o sujeito que está vivenciando o processo de individuação, está sofrendo, está também atraindo para si a morte e o mundo. Por que o mundo? Porque individuação não é individualismo. Individualismo é o oposto do processo de individuação. Interessante que Jung, no volume 17 das obras completas dele, que ele vai falar do desenvolvimento da personalidade, ele vai falar de um tema que é super mega atual, que é plasticidade. Hoje em dia, os neuropsicólogos falam muito em neuroplasticidade, funções executivas. Jung falava em plasticidade. Jung falava, inclusive, que há um paradoxo quando o professor ensina ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem mais plasticidade, ou seja, mais capacidade de aprender do que o próprio professor. E aí o professor, quando está ensinando, ele está repetindo aquilo que ele já sabe, claro, de modo plástico, mas o aluno está muito mais passível de tentar não apenas aprender aquilo, reproduzir aquilo e criar algo a partir daquela informação que ele recebe. É por isso que existe muitas vezes conflitos entre alunos, que são alunos brilhantes, com professores que simplesmente querem que o aluno repita a matéria e não admitem grandes possibilidades de crítica ou possibilidade de percepções distintas em relação à matéria. Por quê? Porque o cérebro dele está desenvolvendo uma plasticidade maior do que a do próprio professor. E assim é o paciente. O paciente sabe mais da vida dele do que o próprio terapeuta. O terapeuta não sabe tanto da vida do paciente. O paciente tem a capacidade de simbolização, de criar sentidos, significados e de criar uma plasticidade maior sobre seus próprios problemas, sobre sua vida, do que o terapeuta. E é necessário a gente admitir isso. Nós que somos psicólogos junguianos, nós precisamos estudar, pesquisar, uma série de coisas para estudar, antropologia, mitologia, religião, psicologia, filosofia, uma série de coisas para estudar, mas nós devemos abrir mão dos nossos conhecimentos perante a alma que está se colocando nos nossos braços, né? Perante aquela figura, aquela pessoa que está acreditando em nós, que está confiando em nós. E aí chega a fase da transformação, que é a fase de mudança de atitude, de uma atitude para outra, em que a função transcendente ocupa o centro da análise. Por quê? Porque aquele símbolo que é criado, que surge espontaneamente por meio da imagem arquetípica, ela tem um grande poder de mudança, de cura, de transformação, em que nós passamos de uma atitude a outra, de uma mudança de comportamento. E aí a transformação tem muito a ver com o aspecto de cura. Tem muito a ver com cura. Então são as quatro... cura significa transformação. Então são as quatro fases da psicoterapia: confissão, esclarecimento, educação
e transformação, que não é linear, né, mas que estão o tempo todo acontecendo de modo circular, circunambular, análise, a clínica. É isso, pessoal. Esse mini curso relâmpago ficou bem chuto, ficou bem rápido, mas nós conseguimos aqui conversar um pouco sobre o que é a análise junguiana. Por favor, comente, engaje o canal, dê o like, faça um comentário, faça perguntas, porque por meio das perguntas eu posso gerar vídeos especiais para responder vocês. E compartilhe esse conteúdo com quem vocês acharem que precisa. Tá bom, pessoal? É isso aí. Forte abraço.